Fazendo hoje aqui um trabalho com a especialista em equinos Lucimara e ela vai contar um pouquinho pra gente do dia a dia dela, como é que funciona a sua rotina e tirar as demais dúvidas. Lucimara, conta um pouquinho pra gente como é que é seu dia a dia, o que você faz aqui. Então, primeiramente, bom dia. Meu dia a dia, na verdade, eu atendo os cavalos aqui da região e vou para onde chamo, né? Faço bastante também exame de anemia e mormo. Mas, na verdade, o cavalo, assim, é meio de épocas. Tem épocas que tem bastante serviço, tem épocas que não tem, bem dizer, nada. Então, além de eu atender os equinos, eu faço plantão em uma clínica veterinária com pequenos dele. Com pequenos Com também. pequenos, Porque cavalo, assim, é muito de estação. Tem épocas que a gente não tem nada para fazer. Assim, se for no meu, eu digo isso por mim, né? Sim. Depender, às vezes, só de viver de cavalo fica complicado. Sim, com certeza. Tem que achar algumas outras alternativas, né? E você disse que são algumas estações, são mais inverno, sim? Ou tem uma são, época, uma época específica? mais Depende muito. Às vezes, que nem agora que está começando a entrar no inverno, às vezes é época mais de seca, começa bastante cólica. Aí, às vezes, quando começa cólica, é uma atrás da outra. Às vezes tem épocas que fica um tempão sem ter cólica. Às vezes tem clima muito seco, daí tipo, não tem pasto mais seco, daí o cavalo não toma água direito, e aí começa o problema de cólica ali, né? Eu falo, é muito variável, assim, às vezes o manejo também interfere bastante na vida dos cavalos, né? Então, assim, as doenças que mais acometem ele seria cólica? Seria cólica e também feridas, né? Feridas, né, é o que tem bastante, assim, que Uma mais vez acontece. eu ouvi sobre questão de cavalo que se machuca nessa cerca. É muito comum isso aqui? Bastante. Aqui onde eu moro não, porque aqui a gente nem tem a cerca de arame farpado, é só o fio de choque mesmo, então é mais difícil. Mas eu atendo bastante assim, cavalo que faz machuca em cerca de arame, ferida muito feia. E é muito difícil o tratamento? Difícil, ainda mais dependendo da região, né, que nem pega mais em membros. Então a cicatrização é bem mais complicada, que não tem, bem dizer, nem tem musculatura, só a pele, o tendão ali não tem, então demora muito para cicatrizar e fica com tecido de granulação exuberante. É bem difícil mesmo comparado a machucou que não tem bastante musculatura. Você faz uma sutura ali ou vai tratando diariamente, ele recupera super rápido. E os tutores aceitam os tratamentos ou tem muito tutor que... A maioria deles aceita. Nem sei se é tutor que fala assim que pequena é tutor, pra equino também. Só que nem a gente fala, o cavalo é mais difícil de lidar com relação a pequeno. Tem gente que coloca lá o tratamento, tem gente que limpa certinho todo dia a ferida e faz certinho como a gente prescreve, ele recupera bem mais rápido. Mas tem tutor que só vai lá, passa um prato e acha que tá uma tudo vez certo. na semana, Tá tudo certo. E daí quer que recupere rápido ainda. Então varia muito do proprietário tem gente que realmente se importa com o animal. Agora tem proprietário que não quer gastar e... Só chama o veterinário quando tá... A maioria dos caras assim, só... Como foi o caso dele, né? Tratou um pouco e... daí viu que tava ficando pesado para tratar e o cavalo não melhorava. E assim, a laminite é um problema que é difícil de tratar mesmo. Vai muito da resposta do animal, né? Tem cavalo que nem o caso dele, da gravidade que era, ele recuperou super bem. Mas tem cavalo que infelizmente não... É difícil mesmo de recuperar. E como que foi o caso dele? Como que aconteceu tudo? Porque foi até postado, né? Sim, então esse revista. cavalo eu atendi ele com cólica. Foi de manhã. Só que ele passou a noite com cólica. Ele era tratado com, se não me engano, acho que farelo de milho, farelo de trigo. Daí à noite ficava em cocheira. Então eles saíram andar o dia anterior. Daí chegaram, trataram ele, daí amanheceu com cólica. Então ele passou a noite inteira com cólica. Daí de manhã eu fui lá, atendi ele, passei a sonda, a gente fez soro e tudo. Ficou um tempão já ali pra conseguir tirar aquele conteúdo do estômago, que era o milho, que era ali misturado com capim. E já no mesmo dia ele teve um episódio de febre. Começou com febre, ficou tipo suando ali, quente. E no finalzinho da tarde já saiu meio travadão pra se locomover. Daí melhorou da cólica, mas já no mesmo dia ele começou a laminite. Eu pedi para o proprietário colocar gelo. Geralmente a gente deixa 48 horas o cavalo tipo, no gelo, tipo, seguidas. Só que eles faziam um pouco, paravam, continuavam. Não levavam a risca. Não levava a risca. Daí ele foi evoluindo a
laminite dele. Daí ficou um tempo sem ferradura, a gente fazia curativo só, fazia umas botinhas com aqueles emborrachados, coloca embaixo do casco, fica bem maciozinho. Usou uns tempos aquilo, só que dele por conta chamou um ferreiro para colocar a ferradura nele. Daí não sei porquê, tipo, em 3 cascos eles colocaram aquela ferradura de coração, não sei se vocês Não Sei, eu sei. conheço. colocaram lá. Daí um casco foi uma ferradura normal. Tipo, 2 dias ele ficou super bem, tipo, saiu andando super bem. Mas daí já no 3º dia travou de vez. Daí não levantava. Daí ele desanimou. Daí perguntou se eu queria o cavalo, eu acabei aceitando, por questão de dó mesmo, né? Sabia que ia ser um eterno problema ali, né? Não ia ser fácil o tratamento. Mas peguei. Daí radiografou, já trouxe ele para casa, tiramos as ferraduras, radiografamos, já tava os 4 membros bem rotacionados. Daí isso foi em fevereiro, né? Daí em março eu entrei na residência lá na Federal. Desse ano você disse? Não, agora fez 4 anos, hein? Ah, Então 4 entrei anos lá em atrás. 2019. 2019, se não me engano. Daí levei ele pra lá. Tem um professor de conto lá da Federal, que ele é professor de clínica. Agora, acho que o ano passado ele se aposentou. Mas ele que manejou todo, conduziu o caso dele, né? Junto com o Fábio, que é até hoje ele ferra o cavalo pra mim. Ele é veterinário e ferrador. Então ele sempre mexe com essas casos de laminite mais complicadas. Ele foi tratando, ficou um mês lá, daí veio pra casa, daí continuou o tratamento aqui. Mas é tipo, cada 45 dias certinho ali fazia o casqueamento e colocava a ferradura nele. Daí pra ele a gente usou, até depois eu mostro pra vocês as fotos lá, uma ferradura tipo normal mesmo, daí embaixo tinha uma barra e daí embaixo da sola a gente preenchia com uma massa de epoxilina, que ela lembra um Duripox, que era para dar, tipo, sustentar o casco ali. Dessa ferradura aí foi usada por umas 6 vezes, mais ou menos, e depois passou a ferradura normal. Ah, entendi. No começo ele ficou sentidão, assim, mas aos pouquinhos, cada dia ia melhorando. E Agora hoje em tá- dia não tem mais nada, tá 100%. Tá 100%. descansado. Além da broca, né, que volta e meia pega, começa a mancar ali, vai ver e estoura uma broca no casco. Mas tirando isso, visto de tudo que aconteceu com ele, tá super bem. Que bom. E é muito manso também. E conte pra nós, Lucimara, por que de equinos? Por que decidiu seguir É, essa área? Questão de gosto mesmo. É? Meu avô sempre mexia com cavalo aqui. Eu sempre usava os cavalos na roça ali para arar e fazer, para plantar verdura, que eles mexiam bastante com isso, né? E aí foi desenvolvendo o gosto, né? Sempre perto dos cavalos e já estava Decidiu seguir decidida. na área. Já quando eu entrei na faculdade já estava decidida que eu queria mexer com cavalo. Já entrou escolhido. Já. Decidido. E meu irmão começou a mexer fez o rancho, que mexia com cavalo, né? Ficou mais próximo ainda. Você havia comentado com a gente a respeito de uma égua, né, que tinha sofrido uma ruptura do diafragma, né? Pode contar um pouquinho melhor pra gente? Esse foi na pergunta o caso que mais me abalou emocionalmente, né? Foi uma égua que era nossa mesmo. Essa égua nasceu aqui, estava com 13 anos, se não me engano. Nunca teve nada assim. Daí teve um dia de tarde que meu irmão foi buscar eles, sempre ficava no pasto ali pra cima, foi buscar pra tratar. Porque ela tava comendo, tava passando normal, só que com um certo desconforto. Daí a ração ela não quis comer, a gente já trouxe ela pra cá e já começou aquele desconforto de cólica. Tá, vamos passar a sonda. Daí eu passei a sonda nela, tipo, saía muito capim. Capim, não vencia mais tirar capim e senti que lá dentro tinha bastante estômago ainda, né? Então começou umas 6, 7 horas da tarde, né? Passando a sonda, demorou um tempão e a égua só chegou lá mais no final da noite e começou a piorar, a respiração ofegante. Daí continuei com a sonda, a gente fazia soro nela, fazia sedativo para acalmar um pouco, também não resolvia. E a respiração dela cada vez mais ofegante, ali, tipo, começou a estacar de dor. Quando foi, acho que era umas 3 horas da manhã, mais ou menos, ela veio a óbito. Daí no dia seguinte... Foi algo bem rápido. Foi,
Aham. E ela não tava assim ruim de tarde a ponto de virar óbito e parecer uma coisa tão grave, né? Por mais que tinha bastante capim no estômago. Daí no dia seguinte a gente abriu ela, daí tava com ruptura do diafragma. O diafragma é um músculo que separa ali a cavidade torácica e abdominal, né? Então de tão cheio que tava o estômago, fez tanta pressão ali no diafragma que rompeu. Daí desbalança tudo, a respiração Sim, afeta tudo. afeta tudo. Aham. E essa questão de abrir o animal para descobrir o motivo do óbito é comum? Tutor? Muitos proprietários não gostam. Não? Aqui tipo, a gente abriu porque era nossa mesmo e questão de curiosidade. Bom, mas o que aconteceu com a égua, né? Do nada, assim. Daí pra sair daquela dúvida, né? Daí então, até depois vocês vão mostrar as fotos. Sim. Tipo, eu tinha tirado uns 15 litros de capim do estômago dela. E o estômago ainda estava muito cheio. Então tinha mais uns 20 lá dentro. O estômago do cavalo é relativamente pequeno pro tamanho dele, né? E qual a quantidade que seria aceitável? Pô, geralmente ele cabe uns 20, 25 litros no máximo, né? Foi de 15 a 20. E ela era uma égua não tão grande. Então já era muito. E daí eu me assustei, porque eu nunca vi assim tanto capim ali dentro do estômago. Né? E eu senti assim na sonda que tava muito difícil de tirar. Você tirava, mas percebia que tinha mais conteúdo lá dentro. Aí quando foi triste assim, porque quando é animal da gente, a gente se sente mais incompetente ainda, né? Parece que você não sabe fazer nada e abala demais. E foi a pior coisa, você ver a égua caindo ali e não tem mais o que O que fazer. fazer, né? Sim. Foi muito rápido. Né? Foi rápido e até se estivesse no hospital, tem casos que não tem como recuperar, né? Que nem quando rompe o estômago, por exemplo, não tem como fazer uma cirurgia para reconstruir ali. Mesma coisa é a diafragma. Tem casos de hérnia que tem como fazer a cirurgia. Mas o menino dela rompeu ali muito rápido, foi óbito. Então, E casos cirúrgicos em equinos é comum? Ou não? sim, tem bastante cólica que vira para cirurgia, tá? E fazem o beijo. A maioria faz bastante, gostaria de fazer, mas por questão de custo acaba não fazendo, né? Daí muitos opta pela eutanásia mesmo. Uhum. Até esses dias eu atendi um cavalo que começou com cólica no domingo de tarde. A princípio estava estável. Daí começou, lavamos o estômago dele, tava comendinho aos pouquinhos, só que daí foi piorando. Daí uma hora começou o refluxo nele. O refluxo é quando tá voltando do intestino pro estômago. Tem alguma coisa ali tá trancando. Daí o proprietário não queria levar pro hospital, ficou meio na dúvida ali se levava ou não. Daí foi lidando como dava, a campo, né? Fazendo soro, medicamento, lidando com a sonda. Daí quando no outro dia a gente conseguiu levar para o hospital, era cirúrgico mesmo. Daí na palpação dele deu para sentir que estava chegando no hospital lá. Deu palpado de novo, dava para sentir que tinha uma torção do delgado. Então, infelizmente era só cirúrgico. Mas pela questão de custo que ia ficar o procedimento, o proprietário foi pela eutanásia. É uma cirurgia tranquila, assim, essa questão, ou é muito arriscada? Depende muito do jeito que tá lá as alças, depende muito. Tem animal que recupera bem, tem animal que não recupera. Depende muito do animal, de como tá, né? Cada caso. Vai de cada caso é caso. Às vezes você acha que vai ser uma cirurgia simples, o cavalo tá tudo certo, daí depois não recupera bem. E além da torção que tinha esse cavalo, ele também tava com uma compactação no ilho. Então, provavelmente o pós-cirúrgico desse cavalo ia ser bem complicado. Ali quando mexe bastante em delgado, ilha, depois fica muito com a motilidade diminuída, né? Depois da cirurgia complica. Mas acho que para aquele cavalo a eutanásia no caso foi a melhor. Porque depois o pós ele poderia não ser dos melhores. Obrigado, doutora, Nada, obrigado a vocês. pela sua atenção, né, aqui com a gente.